Oi pessoal, tudo bom? Vamos mais uma vez, quero fazer mais um vídeo para a gente poder trocar uma ideia sobre direito do trabalho e as coisas que acontecem no mundo do trabalho, que sempre são de interesse de todos nós, ainda mais nessas épocas esquisitas que a gente vive, de pandemia, trabalho remoto, vacina, obrigatoriedades, restrições, né? Só pegando o vídeo anterior, na outra semana a gente estava falando da possibilidade de aplicar justa causa para quem se recusasse a tomar vacina, né? E saiu uma decisão do TRT esses dias dizendo isso. Por quê? Por causa do negócio do direito individual e direito coletivo. Seu direito nunca pode se sobrepor ao direito da sociedade. Você não querer tomar vacina é uma coisa, você disseminar o vírus para toda uma sociedade é outra. Então, o seu direito de não tomar vacina é seu, mas você vai sofrer restrições para que você não contamine os demais. Então, como essa funcionária ia trabalhar, imagine, funcionária de um hospital que trabalha que tem praticamente as pessoas lá, a atividade dela é cuidar de pessoas doentes. Você vai trabalhar sem querer se vacinar, a chance de você disseminar o vírus ou outras doenças, mas no caso aqui o vírus do Covid, é enorme, né? Para mim está acertada essa decisão e acho que é bem por aí mesmo. E até porque o Ministério Público do Trabalho já havia falado, né, sobre isso. Bom, mas o que eu queria falar com vocês, assim, de forma bem superficial, não quero entrar em detalhes técnicos, porque eu não sei se acho que aqui não é o local para isso nesse momento, é o porquê a justa causa, né? Da onde a empresa tirou essa norma da justa causa, por que chama justa causa? Então, a CLT criou lá no seu texto legal, no seu conceito, algumas possibilidades para que o empregador, o patrão, né, empregador, demita o empregado sem pagar todas as verbas. Quando você demite alguém por justa causa, as verbas são reduzidas, né? Tem algumas verbas que você não recebe. Então, qual foi a ideia do empregador? A ideia do empregador, ele elencou no artigo 482 da CLT uma série de condutas que vão dizer que o empregado que cometer uma ou várias dessas será demitido por justa causa. Só para efeito de exemplo, essa da vacina deve ter sido no item, na linha H, em disciplina ou insubordinação. Deve ter sido enquadrada aqui, se eu não me engano. Mas tem várias aqui, daí vocês deem uma olhada. Artigo 482 da CLT. É importante dizer que se a conduta praticada aqui não estiver na conduta do empregado, não cabe a justa causa. Mas vocês também vão ver que tem duas alíneas aqui que pegam tudo. Então, em princípio, o artigo 482 dá poderes ao empregador para demitir de uma vez ou de acordo com as reiteradas condutas do empregado, dependendo da conduta, aplicar a justa causa. Um exemplo de reiterada conduta. Empregado que falta rotineiramente ou chega atrasado rotineiramente. Então o empregador vai lá, adverte, depois suspende e ele continua atrasando, faltando, continua atrasando. Ele pega esses dias todos de atraso, mesmo depois das advertências, ele pode demitir por justa causa. Ou o cara que pega e dá um soco no chefe, desde que não seja por legítima defesa. Se ele foi lá, chegou mal-humorado, o chefe falou alguma coisa e ele foi lá e deu um murro no cara, é um ato único, cabe a justa causa. Então depende muito da ação do empregado. A conduta do empregado é que determina se vai ser num ato único ou se vai ser apenas um passo para a chegada da justa causa. É isso. A justa causa é um artigo pesado, muito utilizado, mas a Justiça do Trabalho não gosta muito de reconhecer a justa causa. São poucas as vezes que dá certo a justa causa. Ela tem que estar muito bem amparada. E às vezes nem mesmo bem amparada, enfim.
E um outro artigo que é correlato à justa causa, que é o artigo 483, o seguinte, que diz que o empregado pode considerar rescindido o contrato sem justa causa se o empregador praticar as condutas que estão previstas nesses artigos. Então o 482 é a justa causa do empregador no empregado e o 483 seria uma justa causa do empregado no empregador porque a empresa não está cumprindo com o contrato ou está praticando alguma conduta que lhe tira do trabalho para o qual ele foi contratado. Então, por exemplo, o mais comum que se tem é tratar o empregado com rigor excessivo, ofender, xingar, mandar ficar sentado quando o cara tem que trabalhar, ou mandar ficar em pé em horas infindáveis. Tem uma série de exemplos que cabem à rescisão indireta. Importante lembrar, dentro dessas alíneas aqui, ó, a rescisão indireta, ela vai da linha A a G e tem alguns parágrafos, né? Então, seria interessante ler, às vezes você é empregado, tá aí sofrendo uma conduta que você enxerga humilhante ou excessiva, rigorosa demais, ou que não esteja dentro do seu contrato de trabalho. Por exemplo, você foi contratado, tem um caso clássico que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa empresa, prestadora de serviço de limpeza, contrataram o sujeito para ser varredor de rua. Aí um dia o chefe pegou ele, mais uns 4, para derrubar um muro. Os caras foram lá, derrubaram o muro caiu em cima deles, quase matou todo mundo. Cabe, né? Além de caber dano moral, dano material, ele perdeu o pé nessa brincadeira. Então é um caso extremo, mas é assim, se você não foi contratado para derrubar muro, você não tem que ir lá derrubar muro, né? Você pode se recusar. Se obrigar, você pode rescindir o contrato de trabalho, você diz que não vai fazer, e aí provavelmente você terá que entrar na justiça do trabalho, enfim. Então é isso. Hoje é um videozinho mais curto. Eu queria, por causa do negócio da vacina, que ficou bastante noticiado, sobre justa causa, por isso eu quis falar com vocês hoje o que é a justa causa e o que é a rescisão indireta, quando o empregado sofre rigor ou outras condutas aqui do artigo 483, tá bom? Semana que vem a gente bola mais algum assunto. Eu quero daqui a pouco entrar no assunto o assédio moral e o assédio sexual no ambiente de trabalho. Então, até a semana que vem, a gente volta a se falar. Um abraço, obrigado, saúde e paz.